Olá, boa tarde. O barril de petróleo atinge o valor mais alto em 4 anos. Nos postos, o preço médio da gasolina dispara. O Banco Central demonstra preocupação com a inflação e indica a possibilidade de aumentar a taxa básica de juros. Operação Lava Jato. A Polícia Federal investiga um contrato entre a Petrobras e a Odebrecht e cumpre 5 mandados em Portugal. Ladrões explodem um carro forte numa rodovia de São Paulo. Uma greve contra o presidente Maurício Macri paralisa transportes e serviços na Argentina. E em meio à crise, o presidente do Banco Central argentino renuncia ao cargo. Protecionismo, imigração e populismo dominam a abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Arqueólogos portugueses encontram um navio de cerca de 400 anos submerso e dizem se tratar da descoberta da década. E um estudo americano dá nova esperança para pessoas que não podem andar. O Jornal Hoje está começando. O preço médio da gasolina comum no Brasil chegou ao valor mais alto dos últimos 14 anos. A reportagem é da Renata Capucci. R$ 5,29 é quanto custa o litro da gasolina comum neste posto na Zona Sul do Rio. Difícil encontrar quem pague um preço desses sem reclamar. Quando tu vê, tá trocando dinheiro. Vai trabalhar para pagar o combustível. Quando o assunto é o preço da gasolina, o estado do Rio só perde para o Acre. É exorbitante isso, é uma injustiça com o acreano e com o povo brasileiro. Fato é que encher o tanque faz um estrago e tanto no bolso. Não tem como estar indiferente a esse valor do combustível. Acho que atinge a todas as classes, né? O levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostra que nas últimas semanas o preço médio da gasolina comum para o consumidor passou de R$ 4,44 para R$ 4,65. É o valor mais alto desde o início do levantamento de preços feito pela ANP em maio de 2004. No mesmo período, o valor para as refinarias passou de R$ 2,05 para R$ 2,25. Esse último valor estava inalterado desde o dia 14 de setembro e hoje teve uma pequena redução para R$ 2,23. A Petrobras adota um novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, muitas vezes diariamente. O valor da gasolina depende do preço do barril do petróleo no mercado internacional cotado em dólar. E hoje o barril chegou a $82, a maior cotação dos últimos 4 anos. Esse cenário somado à alta da moeda americana e às incertezas eleitorais tem um outro agravante também: os impostos. Pô, é um absurdo, eu tenho uns amigos em São Paulo, é engraçado que eles lá pagam R$4 e pouquinho e aqui esse preço é muito estranho, né? Pra gente aceitar isso daí. Cada estado tem a liberdade de fixar o ICMS para qualquer produto. Então, se você olhar o ICMS no Rio da gasolina, ele é muito mais elevado que o de São Paulo, né? Ou do Espírito Santo. É um processo maluco que cada estado decide o que quer. E o estado do Rio, por ser extremamente ambicioso ou guloso, como você preferir, tem as tarifas de ICMS as mais elevadas do Brasil. Com a gasolina tão cara, o jeito é economizar. Usar o carro hoje em dia para o Wellington é luxo. Na verdade, o carro só sai no final de semana quando é necessário. Durante a semana fica na garagem. É isso aí, a gente vai levando. E essa alta do petróleo, citada na reportagem, reflete a decisão dos países exportadores de petróleo, a OPEP, de não aumentar a produção, mesmo com as pressões do presidente americano Donald Trump. Com o avanço de hoje nos preços, a alta do barril já passa dos 23% este ano. E além da alta do petróleo, a escalada do dólar também tem impactos por aqui. A alta da moeda americana foi apontada pelo Banco Central como um dos fatores que podem pôr em risco a trajetória comportada da inflação. Na ata divulgada hoje sobre a reunião, em que decidiu manter pela 4ª vez seguida a taxa Selic em 6,5%, que é o menor nível da história, o BC sinalizou que as taxas de juros podem subir caso os riscos e o cenário de inflação piorem. Bandidos explodiram e assaltaram um carro forte em Suzano, na Grande São Paulo.
No acostamento, marcas e o que sobrou depois do roubo. O assalto foi no quilômetro 105 do trecho leste do Rodoanel, no município de Suzano, em São Paulo, ontem à noite. O carro forte de uma empresa de transporte de valores carregado de dinheiro ficou destruído. Essas fotos tiradas logo depois do crime mostram o veículo blindado com várias marcas de tiros. O carro forte foi abordado em movimento. Vários bandidos armados com fuzis trocaram tiros com os seguranças do carro forte. Depois foram pelo menos 2 explosões para que os criminosos conseguissem levar o dinheiro. Veículos que passavam pelo trecho foram atingidos durante o tiroteio. Primeira coisa que você pensa é na família e literalmente nasceu de novo, né? Funcionários da empresa de segurança contaram para a polícia que depois da troca de tiros ficaram reféns no acostamento enquanto criminosos preparavam os explosivos. Ainda não se sabe quanto de dinheiro estava no carro forte e foi levado. Segundo a polícia, 2 armas dos seguranças também foram roubadas. O caso foi registrado na delegacia de Suzano, mas vai ser encaminhado para o DEIC, o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado. Ninguém foi preso. Um policial militar morreu e outros 3 ficaram feridos em uma emboscada esta madrugada em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Segundo a PM, os policiais apuravam uma denúncia de tráfico de drogas quando foram surpreendidos por traficantes armados. David Ribeiro Silva, de 38 anos, morreu com um tiro na cabeça. Os outros PMs foram atingidos nos coletes à prova de balas e tiveram apenas ferimentos leves. E um ataque de abelhas feriu várias pessoas, parou o trânsito e até provocou corte de energia. Tudo isso aconteceu na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. A reportagem é do Mário Bonella. Na hora do ataque, teve gente correndo na rua, se escondendo no saguão do prédio, foi um desespero. Elas grudaram no meu cabelo, eu cheguei a arrancar a roupa aqui no meio de todo mundo. Fui picada nas costas, fui picada no rosto e aqui embaixo. Essa senhora disse que levou mais de 100 ferroadas na cabeça. Nem o bombeiro, todo protegido, escapou. Durante esse atendimento, algumas abelhas acabaram picando a mão de um bombeiro nosso. Jéssica tentou socorrer uma mulher, mas não conseguiu. Nós saímos para tentar ajudar essa senhora e foi no momento que a gente também começou a ser picada. Não conseguimos dar socorro a essa senhora. Esse apicultor foi chamado para retirar o enxame. Diz que são abelhas africanas e eram mais de 120 mil. O ataque começou quando o pessoal da empresa de energia foi fazer a manutenção da rede no poste. Para retirar os animais, foi preciso desligar a energia por alguns momentos e interditar a rua. Esse trabalho começou ontem, mas hoje ainda há abelhas lá no poste, que fica em uma região movimentada aqui da cidade de Vila Velha, numa área de comércio, perto de uma praça. De acordo com os bombeiros, pelo menos 10 pessoas foram picadas pelas abelhas. 4 foram parar no hospital. A Secretaria Estadual de Saúde não informou o estado dessas pessoas. Esse apicultor tem mais de 20 anos de experiência. Diz que em situações assim é importante retirar os animais e não eliminá-los, porque a população de abelhas está diminuindo nas cidades e no campo. Nós temos que começar a se preocupar porque o déficit de abelhas assim no Brasil, ela já é sentida. Enquanto que a Europa e Estados Unidos se preocupam muito com o sumiço das abelhas, o Brasil extermina, infelizmente. Vamos falar agora da previsão do tempo. Os meteorologistas mantêm o alerta de temporais, principalmente no Rio Grande do Sul. Assunto para Eliana Marques. Oi, Eli, boa tarde. Boa tarde para você também, Doni. Boa tarde a todos. Conta pra gente. Bom, 22 cidades foram atingidas aí pelas últimas chuvas no Rio Grande do Sul. Pouco mais de 100 casas estão com os telhados furados pelo granizo ou com telhas arrancadas pelas rajadas de vento. O Rio Pardinho está 6 metros acima do normal em Santa Cruz do Sul. E em Cachoeira do Sul, 500 alunos perderam aula hoje porque a balsa que faz a travessia do Rio Jacuí está parada desde ontem à noite, por segurança. Ainda tem risco de enxurrada, de alagamento e de deslizamento em várias partes aqui do Rio Grande do Sul e também do sul de Santa Catarina. As instabilidades que estão provocando chuva forte são causadas pelos ventos quentes e úmidos que atravessam a Amazônia. Ao encontrar a Cordilheira dos Andes, eles escoam até o sul do país e no caminho ainda ganham o reforço dessa área de baixa pressão atmosférica perto do Paraguai. Tudo isso em superfície. Em níveis mais altos da
atmosfera tem mais combustível para as tempestades. Um cavado representado aqui por essa ondulação azul, que são fortes correntes de vento. Elas aceleram a subida do ar quente e úmido e lá em cima formam as nuvens cumulonimbus, que provocam tempestades com granizo, raios, rajadas de vento e também muita chuva, Doni. E ele, então, além do Rio Grande do Sul, além de Santa Catarina, pode chover forte hoje em mais algum lugar? Pode sim, em Mato do Sul, em Ponta Porã, inclusive, está chovendo, esfriou, aconteceu a mesma coisa em Campo Grande. Hoje, ao meio-dia, fazia 22 graus na capital de Mato Grosso do Sul, enquanto ontem, no mesmo horário, fazia calor de 34 graus. Entre Paraná, passando aqui pelo oeste de São Paulo, Mato Grosso e até Roraima, previsão de pancadas de chuva isoladas, a mesma previsão aqui para a região de Belém, chuva passageira entre o litoral do Rio Grande do Norte e da Bahia, também no sul de Minas Gerais, e tempo firme do Amapá até São Paulo. Temperaturas variando entre 30 e quase 40 graus agora à tarde nessas capitais aqui. As capitais da chuva, mas de pouca chuva, Belém, Maceió e Salvador, e com previsão de muita chuva hoje em Campo Grande e também em Porto Alegre. E para amanhã, Eli, algum destaque, algum aviso? Temos o aviso ainda de mais chuva amanhã nessas áreas que a gente vê aqui em azul no mapa, entre o sul do país e a Amazônia. E risco de rajadas de vento também em muitas dessas áreas aí. Temporais amanhã saem lá do Rio Grande do Sul e vão principalmente para Paraná e Mato Grosso do Sul. E também volta a chover aqui em São Paulo. Essa previsão é a partir da tarde, chuva isolada, mas pode ter raio e ventania também. Vamos ficar de olho então. Valeu, Eli, obrigado. Tchau, tchau. O Ibope divulgou ontem uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Desde o último levantamento do Instituto, divulgado na terça-feira da semana passada, a distância entre o candidato que lidera a pesquisa, Jair Bolsonaro, do PSL, e o segundo colocado, Fernando Haddad, do PT, diminuiu de 9 para 6 pontos percentuais. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando que a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Em agosto, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 20%. No início de setembro, oscilou dentro da margem de erro para 22%. Depois, cresceu para 26%. Em seguida, oscilou para 28%. E agora segue estável na liderança, com os mesmos 28%. Com a margem de erro, tem de 26% a 30%. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%. Depois, 6%. Na sequência, oscilou dentro da margem de erro e atingiu 8%. Depois, subiu 11 pontos para 19%, assumindo a vice-liderança da disputa. Agora foi de 19 para 22. Considerando a margem de erro, tem de 20 a 24. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9, foi para 12. Depois oscilou para 11, número mantido nas últimas pesquisas. Com a margem de erro, tem de 9 a 13. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7, depois 9, manteve os 9. Oscilou para 7 e agora para 8. Com a margem de erro, tem de 6 a 10. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados. Marina Silva, da Rede, estava com 12, depois 12 de novo. Em seguida, oscilou negativamente para 9, depois foi para 6, agora oscilou para 5. Com a margem de erro, tem de 3 a 7. Geraldo Alckmin e Marina Silva estão tecnicamente empatados. João Amoedo, do Novo, estava com 1, depois 3 novamente, em seguida 2, agora tem 3. Considerando a margem de erro, tem de 1 a 5. Marina Silva e João Amoedo estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3, número que manteve por mais 2 pesquisas. Depois, 2, agora novamente 2. Com a margem de erro, tem de 0 a 4. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 1, depois 2. Na sequência, 3, depois 2 e agora 2 novamente. Com a margem de erro, também tem de 0 a 4. Álvaro Dias e Henrique Meirelles estão, portanto, empatados. Os dois também estão empatados tecnicamente com João Amoedo e com Marina Silva. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1, depois 1, oscilou para 0, na sequência 0 de novo e agora tem 1. Com a margem de erro, tem de 0 a 3. Ele está tecnicamente empatado com João Amoedo, Álvaro Dias e Henrique Meirelles, e no limite da margem de erro com Marina Silva. Votos brancos e nulos somavam 29, depois 21,
19%. Em seguida caíram para 14% e agora são 12%. Os que não souberam ou não responderam eram 9%, depois 7% em 3 pesquisas seguidas e agora são 6%. Cabo Daciolo do Patriota, Vera Lúcia do PSTU, João Goulart Filho do PPL e José Maria Eimael do Democracia Cristã não pontuaram. O Ibope pesquisou novamente a rejeição. Nesse levantamento, o Instituto pergunta, dentre estes candidatos a presidente da República, em qual o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum. Os entrevistados podem citar mais de um candidato, por isso os resultados somam mais de 100%. Jair Bolsonaro tinha 44% de rejeição no início do mês, depois 41%, 42% e agora tem 46%. Fernando Haddad tinha 23%, depois 23% de novo, 29%, agora 30%. Marina Silva tinha 26%, depois 24%, 26% e agora 25%. Geraldo Alckmin, 22%, 19%, 20% e agora 20% novamente. Ciro Gomes tinha 20%, depois 17%, 19% e agora tem 18%. Henrique Meirelles aparecia com 14%, depois 11%, 12% e agora 11%. Cabo Daciolo tinha 14%, depois 11%, número que se manteve nas últimas pesquisas. Eimael aparecia com 14%, depois 11% nas 3 últimas pesquisas. Guilherme Boulos tinha 13%, 11%, 10% e agora 11%. Vera Lúcia 13%, depois 11%, 9% e agora 10%. Álvaro Dias 13%, depois 9%, 10% e agora 9%. João Amoedo tinha 12%, depois 10%, 9% e agora de novo 9%. João Goulart Filho 11%, 8%, 8% novamente e agora 9%. No início do mês, 1% disse que poderia votar em todos, depois 2%, número que ficou igual nas últimas pesquisas. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10%, depois 11%, 9% e agora são 7%. O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 46% dos entrevistados responderam que votariam em Ciro, 35% em Bolsonaro. Votos brancos ou nulos, 15%. Não souberam ou preferiram não opinar, 4%. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 41% disseram que votariam em Alckmin, 36% em Bolsonaro. Brancos e nulos, 20%. Não souberam ou não opinaram, 4%. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Marina Silva, 39% disseram que votariam em Bolsonaro, 39% em Marina. Os dois candidatos estão empatados. Brancos ou nulos, 19%. Não souberam ou não opinaram, 4%. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 43% disseram que votariam em Haddad, 37% em Bolsonaro. 15% votariam branco ou nulo, 4% não souberam ou não opinaram. O Ibope entrevistou 2.506 eleitores no sábado e no domingo. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo e registrada no TSE. Vamos ver agora as agendas dos candidatos à presidência. Marina Silva da Rede fez campanha em São Paulo. Marina Silva participou de uma sabatina no Twitter. Ela disse que pretende lançar um programa chamado Brasil Conectado. A ideia é criar uma plataforma digital que facilite, por exemplo, tirar um documento ou abrir uma empresa. Segundo a candidata, a ferramenta irá diminuir burocracias e garantir transparência. A partir do reconhecimento da assinatura digital para todos os brasileiros, isso criará uma facilidade para que se possa fazer transitar mais rápido uma informação ou uma documentação. Vai possibilitar ter uma base que integre todas as informações dos programas que estão sendo executados pelo governo para poder melhor fiscalizar as ações do governo e ajudar o governo a combater a corrupção. Geraldo Alckmin, do PSDB, passou a manhã em São Paulo sem compromissos de campanha. No começo da tarde, o candidato Geraldo Alckmin chegou para uma entrevista na Rádio Jovem Pan. Ontem à tarde, Alckmin fez campanha no Rio de Janeiro e à noite em Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Disse que fechará mais acordos comerciais para o agronegócio e prometeu também reduzir impostos do setor.
Uma palavra de forte apoio à agricultura brasileira. Nós vamos apoiar o setor da agropecuária, do agronegócio com seguro de renda, que acaba resolvendo também o problema do crédito agrícola. E de outro lado, a industrialização. O Brasil conquistando mais mercado, fazendo mais acordo comercial, tributando menos o setor produtivo e tributando dividendos. Esse é o caminho para a gente ter emprego na veia. Ciro Gomes, do PDT, está fazendo campanha no estado do Rio de Janeiro. Pela manhã, o candidato caminhou no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Falou que vai investir em políticas para a retomada do consumo das famílias e para oferta de capital de giro com juros baixos. Ciro Gomes disse ainda que pretende simplificar o sistema tributário e combater o crime organizado. Sistema único, federal, liderado pelo presidente da República, que vai empoderar o orçamento da Senasp, que é uma Secretaria Nacional de Segurança Pública, e condicionar a transferência voluntária desses recursos para os estados e municípios que aderirem a um sistema que mude a concepção de segurança. Nós vamos infiltrar a inteligência policial, a espionagem nas organizações criminosas, nas facções criminosas, vamos mapear o caminho do dinheiro e expropriar esse dinheiro, vamos interceptar comunicações. Fernando Haddad, do PT, não fez campanha pela manhã, segundo sua assessoria. Em São Paulo, ontem à noite, o candidato participou de encontro com cientistas e educadores. Fernando Haddad prometeu investir 2% do PIB em ciência e tecnologia. Disse que pretende criar um sistema de produção científica, integrando as universidades com os departamentos de pesquisas das empresas e Forças Armadas. Recuperar o Ministério da Ciência e Tecnologia. E nosso objetivo é não só chegar a 2% de investimento do PIB em ciência, mas integrar os departamentos científicos das empresas e também das Forças Armadas. Um sistema de produção científica no Brasil que dialogue mais com a comunidade científica. Então não só ampliar os recursos, mas sobretudo aumentar a integração dos vários departamentos de governo envolvidos com produção de conhecimento. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, se recupera bem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo o último boletim médico, Jair Bolsonaro mantém boa evolução clínica, não tem dor, nem febre ou infecção e continua com dieta leve. Ainda de acordo com o boletim, ele não tem disfunções orgânicas e os exames laboratoriais estão estáveis. O candidato do PSL continua fazendo caminhadas e exercícios respiratórios de fortalecimento muscular. Hoje, nas redes sociais, Jair Bolsonaro publicou que muitos miram propositalmente na divisão da sociedade, resultando na luta de classes e no enfraquecimento de nossos valores. Numa outra postagem, criticou as fraudes no Bolsa Família, disse que elas são comuns e que milhões deixam de chegar a quem realmente precisa. Segundo Bolsonaro, a destinação correta resultará num grande impacto financeiro positivo e de ajuda para quem realmente necessite. Álvaro Dias, do Podemos, também fez campanha em São Paulo. Álvaro Dias deu entrevista para a Super Rádio. Falou que, se for eleito, vai reduzir o tamanho do Estado, diminuir o número de ministérios e acabar com o loteamento de cargos. O candidato do Podemos afirmou que quer colocar profissionais qualificados tecnicamente na equipe do governo e não indicados políticos. Álvaro Dias disse ainda que pretende fazer a reforma da Previdência, criando um sistema de capitalização. Cada contribuinte contribui para si próprio na sua própria conta. Hoje, todos contribuem para todos e alguns levam vantagem. Os servidores públicos levam vantagem em relação aos trabalhadores da iniciativa privada. No nosso sistema, todos serão iguais. E nessa conta capitalizada haverá aplicação dos recursos com juros de mercado e nós teremos um sistema autossustentável. Ao final, é segurança de que a aposentadoria será paga. A Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da Lava Jato, desta vez em Portugal. O alvo foi o operador financeiro Mário Miranda. Vamos ao vivo a Curitiba, porque a repórter Ana Zimmermann tem mais informações para a gente. Oi, Ana, boa tarde.
Oi, Doni, boa tarde. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão em Lisboa, em endereços ligados ao operador Mário Miranda. Ele foi preso em maio, na fase 51 da Operação Lava Jato. Segundo os procuradores, Mário Miranda viajou um dia antes daquela operação, levando 4 malas grandes para Lisboa. Voltou, se apresentou à polícia brasileira 6 dias depois, sem aquelas malas. A Lava Jato investiga um contrato de mais de 850 milhões de dólares entre a Petrobras e a Odebrecht. Em maio, quando autorizou a prisão de Miranda, o juiz Sérgio Moro disse que havia provas das vantagens indevidas pagas pela Odebrecht ao MDB e ao PT. A suspeita é que a propina chegue a 200 milhões de reais. Esse material apreendido hoje em Portugal vai ser compartilhado com a Justiça Federal aqui no Brasil. Mário Miranda pagou fiança em junho, responde em liberdade e disse que vai colaborar com as investigações. Doni. Muito obrigado, Ana, pelas informações. O MDB não quis comentar a suspeita de pagamento de propina e nós não conseguimos contato com o PT. Em São Paulo, a Secretaria da Fazenda, a Polícia Civil e a Procuradoria-Geral do Estado fizeram hoje uma operação de combate à sonegação fiscal contra a fabricante da cerveja proibida. 60 fiscais apreenderam documentos e computadores em 23 empresas de São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, suspeitas de participar do esquema de sonegação. Segundo a Secretaria da Fazenda de São Paulo, a cervejaria é suspeita de sonegar, em quase 2 anos, 100 milhões de reais em ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. De acordo com as investigações, o grupo simulava vendas para supostas empresas exportadoras em outros estados e simulava também operações de devoluções de vendas para anular impostos. Segundo a Procuradoria-Geral do Estado, a fabricante da cerveja proibida deve ao Estado de São Paulo 30 milhões de reais em impostos declarados e não pagos. O advogado da fabricante da cerveja proibida, Arilton Pacheco, negou que a empresa sonegue ICMS. Ele disse que a empresa paga os impostos em dia e que está colaborando com as autoridades. Que Brasil você quer para o futuro? A primeira mensagem de hoje é do José Aristides, de Conceição de Ipanema, em Minas Gerais. José Aristides da Silva Gamito, Conceição de Ipanema, Minas Gerais. É um país onde haja investimento em educação de qualidade, com atenção à alfabetização, escolas bem equipadas e valorização do professor. Meu nome é José Maciel, moro em Amapá do Maranhão. E o Brasil que eu quero para o futuro é um país mais transparente, sem corrupção e que os nossos políticos tenham os olhos voltados especialmente para a camada mais humilde da nossa sociedade. Nós somos servidores públicos da cidade de Sobralha, Minas Gerais. E o Brasil que queremos para o futuro é que nossos representantes políticos tenham mais respeito e que não atrasem com os nossos salários. Meu nome é Vitória Giovana, sou estudante do ensino médio do Colégio Estadual José Dutra de Oliveira, em Perolândia, Goiás. O Brasil que nós queremos é um Brasil com mais oportunidades aos jovens, mais suporte ao estudo, melhorias na infraestrutura escolar e uma boa base educacional. Eu sou Jair Agostini, de Pranchita, e o Brasil que eu quero é que os políticos olhem mais para o lado cultural, que se a gente tem cultura, a gente tem um povo diferenciado. Esse é o Brasil que eu quero. Sou Valdinédia Oscar Bressani, e o Brasil que eu quero é que o povo brasileiro cobre o que não é favor, e sim obrigação dos políticos brigar por saúde, educação, agricultura, saneamento básico, moradia, enfim, tudo o que nos cobram em forma de impostos. Precisamos de inovação. Sem roubos ou propinas, seremos um Brasil de primeiro mundo. Tocantins, me chamo Elton Sommer. O Brasil que eu quero, um Brasil de economia estável, aonde governos e governarmos entram em consenso comum de ideias para um Brasil melhor, mais justo e mais humano. Somos de Renópolis e Iguaçu e o que queremos para o futuro do nosso Brasil é mais cultura, mais água potável, mais saúde, mais educação para o nosso país. O Elk Sommer, de Almas, Tocantins, pede, em outras palavras, o alinhamento entre a vontade da população e a ação dos governantes. A próxima oportunidade para esse ajuste nas urnas é no dia 7 de outubro. Todos os vídeos do Brasil que eu quero, que foram ao ar, estão no Globoplay, no nosso site e também no g1.com.br/Brasil que eu quero. Em visita à Estônia, o Papa Francisco disse reconhecer
que os escândalos de pedofilia tornaram a igreja irritante aos olhos dos jovens. Diante de cerca de 1.000 jovens reunidos numa igreja na capital da Estônia, Tallinn, Francisco disse compreender que os jovens fiquem com raiva ao não ver condenações claras dos escândalos sexuais e econômicos. A Estônia é a última parada da viagem de 4 dias do Papa pelos países bálticos. Menos de 0,5% da população do país é de católicos. A maioria se diz sem religião. O presidente do Banco Central da Argentina, Luiz Caputo, renunciou hoje em meio a uma greve geral que atinge nosso vizinho desde a meia-noite. A paralisação foi provocada pela principal central sindical do país contra as políticas econômicas adotadas pelo governo de Maurício Macri. É a 4ª vez que a Argentina para durante o governo Macri. Em Buenos Aires, o metrô amanheceu fechado. Terminais de ônibus estavam vazios e os trens parados. Nos aeroportos, os aviões ficaram estacionados nas pistas. Voos foram cancelados em todo o país. Professores e funcionários públicos não trabalharam hoje. Houve protestos contra Macri e o acordo com o FMI, que vai emprestar 50 bilhões de dólares para a Argentina. Em troca, o governo prometeu equilibrar as contas, vai cortar gastos públicos e subir impostos. A renúncia do presidente do Banco Central argentino, Luiz Caputo, pegou o mercado de surpresa. Ele alegou motivos pessoais para deixar o cargo depois de apenas 3 meses. Vai ser substituído por Guido Sandleris, atual número 2 do Ministério da Fazenda. Depois do anúncio, o dólar disparou mais uma vez em relação ao peso. Enquanto isso, o presidente Macri está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, onde deve discursar hoje à tarde. E a greve geral na Argentina afetou também o Brasil. 50 voos com destino a Buenos Aires foram cancelados no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e no Galeão, no Rio de Janeiro. Arqueólogos portugueses afirmam ter feito a descoberta da década. Eles encontraram na costa de Portugal um navio de 400 anos que fazia o caminho das Índias. A descoberta foi feita por mergulhadores do projeto de arqueologia subaquática de Cascais. Os vestígios do navio estavam a 12 metros de profundidade, espalhados por uma área de 100 metros de comprimento por 50 de largura. O navio afundou quando chegava a Lisboa de uma viagem à Índia. Estima-se que isso aconteceu entre 1575 e 1625. Entre os artefatos encontrados estão 9 canhões de bronze, porcelana chinesa, especiarias e cauris, moluscos que eram usados como moeda para o comércio de escravos. Jorge Freire, diretor do projeto, disse que os objetos estão todos muito bem conservados, o que aumenta o valor histórico. De facto, uma boa conservação e que aumenta ainda mais o valor em termos de patrimônio. Com a ajuda da Unesco, a descoberta vai ser usada por alunos universitários para estudo e pesquisa em arqueologia. A seguir, a Assembleia Geral da ONU. O presidente Donald Trump critica a Venezuela e diz que o Irã quer semear o caos no Oriente Médio. A gente volta já. Eu vim para a XP porque hoje eu sei que é o melhor jeito de investir. Taxa, por exemplo. Abrir uma conta na XP não custa nada. Sabe aquela taxa mensal de banco? Não tem. E na XP você tem acesso a investimentos e produtos que você nunca imaginou que você teria, independente do patrimônio que você tem. Se você parar para pensar, não tem motivo para não investir com a XP. Orgulho e Paixão, reapresentação do último capítulo. O alívio toma conta do Vale do Café. Hoje, depois de Belíssima... Vocês queriam o quê? Que eu ficasse aqui, esperando sentada ser julgada? Reapresentação do último capítulo de Orgulho e Paixão. E vai começar a nova novela das 6, Espelho da Vida. Você conhece a Proibida Lager? É a minha preferida. Aqui só dá ela. Todo mundo já conhece a Proibida Lager. Ainda mais sabor e qualidade inconfundível.
E aí, o que você achou? Opa, gostei, hein? É outro nível. Outro nível. Cerveja Proibida Lager, imbatível, irresistível. Essa é outro nível. Beba com moderação. Para diminuir as filas por consultas e exames, nós vamos colocar todos os 60 AMES do estado para funcionar todos os finais de semana. Para melhorar o atendimento médico, vamos entregar mais 7 novos hospitais: Serrana, Caraguatatuba, Bauru, São Vicente, Bebedouro e mais 2 na capital. Já fizemos as contas, dá para fazer e nós vamos fazer. Saúde, remédio, médico. Pode confiar, aqui tem palavra. Edson Celulari vai estar aqui com a gente contando a sua linda história na TV. Faz tempo que eu queria ver. É o Meu Vídeo é um Show, logo depois do Jornal Hoje. Representantes de 193 países estão reunidos em Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Até agora, os temas que dominaram os discursos foram imigração, combate ao terrorismo, o crescimento do isolacionismo e também do populismo no mundo. O correspondente Tiago Eltz está acompanhando tudo de perto lá na ONU e tem os detalhes pra gente. Salve, Tiago, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. O secretário-geral abriu o dia de debates hoje aqui na ONU. A gente está do lado do prédio, obrigado por causa da chuva. Ele abriu com um discurso bastante duro, dizendo que o mundo passa por uma espécie de crise, uma síndrome de falta de confiança, onde o populismo, o medo e as divisões crescem, enquanto o multilateralismo, que seria muito importante, agora está sob ataque. Por tradição, o primeiro presidente a falar é sempre o presidente do Brasil. Foi isso que aconteceu hoje. Vamos dar uma olhadinha no que disse o presidente Michel Temer. Temer defendeu o multilateralismo nas relações comerciais, uma posição contrária à adotada pelo presidente americano Donald Trump. Defendeu ações coordenadas com apoio da ONU e também mudanças no Conselho de Segurança, o principal órgão das Nações Unidas, com poder decisório, mas que tem apenas 5 países com direito a veto: Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Segundo Temer, o Conselho já não reflete o mundo de hoje. Sobre conflitos no Oriente Médio e na Síria e a crise de imigrantes e refugiados em várias partes do mundo, Temer defendeu a tolerância. Se o diálogo e a solidariedade são antídotos para a intolerância, são também matéria-prima da paz duradoura. Temer também falou sobre as eleições no Brasil. Em 2 semanas, o povo brasileiro irá às urnas. Escolherá as lideranças políticas que, no Executivo e no Legislativo, dirigirão o Brasil a partir de janeiro de 2019. Assim determina nossa Constituição. Assim tem sido nos últimos 30 anos e assim deve ser sempre. Porque, afinal, nós somos autoridades constituídas, já que o poder emana do povo. Este é o titular do poder. Porque também a alternância do poder é da alma mesma da democracia. E a nossa, senhoras e senhores, é uma democracia vibrante, lastreada em instituições sólidas. Transmitirei a meu sucessor as funções presidenciais, com a tranquilidade do dever cumprido. Depois de Temer, Donald Trump deveria falar, mas o presidente americano atrasou. Aí quem falou antes foi o presidente do Equador. Quando Trump chegou, ele começou com um autoelogio. Ele disse que nenhum presidente americano fez tanto quanto ele em 2 anos, e aí fez um comentário para ele mesmo, dizendo: verdade, isso mesmo. Aí as pessoas riram. Trump ficou surpreso e disse: eu não esperava essa reação de vocês, mas ok. E aí houve uma gargalhada generalizada na plateia. Depois das risadas, Trump fez um discurso dizendo não ao globalismo e sim ao patriotismo. Ele disse que os países têm que pensar primeiro neles mesmos e que por isso não vai participar, por exemplo, de nenhum acordo mundial sobre imigração. Trump elogiou a aproximação que está fazendo com a Coreia do Norte, dizendo que os foguetes não estão mais cruzando os céus. Criticou a Venezuela, dizendo que o regime de Nicolás Maduro é responsável pela fome e pela pobreza venezuelana, e também o Irã, dizendo que os líderes são ditadores e que o Irã quer espalhar o caos pelo Oriente Médio. Doni? Obrigado, Tiago Eltz. A gente vê um tempo completamente fechado, chuva forte aí
mal é possível ver a ponte ao fundo no cenário e como a transmissão é pela internet, a gente tem um pouquinho de dificuldade aí na imagem, mas compreendemos a mensagem perfeitamente. Valeu, Eltz. Obrigado, bom trabalho. E uma curiosidade dessa Assembleia Geral da ONU é a presença de uma bebê. A primeira-ministra da Nova Zelândia foi à Assembleia Geral com a sua filha Neve, de 3 meses, porque ainda está amamentando. Jacinda Ardern é a primeira líder mundial mulher a ir com um bebê à Assembleia. A criança tem até credencial, com o título Primeira Bebê da Nova Zelândia. Mãe e filha estão acompanhadas. O marido de Jacinda pagou as passagens do próprio bolso. Você vai ver a seguir um estudo americano da Nova Esperança para pessoas que não podem andar. A gente volta já. Eu acho que eu vou adorar Rosa Branca. Fixing the scars won't fade away. I guess I should get used to this. The left side of my bed's an empty space. You're in my head. Hoje estreia a nova novela das 6. Eu jurei que eu nunca mais ia botar os pés aqui. É aqui que ele vai ter que fazer as pazes com o passado. De Elizabeth Jean, Espelho da Vida. Atenção, aposentado, pensionista e servidor público. Está negativado? A Crefisa tem dinheiro para você. Ligue agora ou vá até uma Crefisa e confira. Tenha dinheiro na mão. Contrate também pelo site ou aplicativo. Crefisa, sempre ao seu lado. PT e Bolsonaro. Duas turmas que parecem diferentes, mas têm muitas semelhanças. Lembra da CPMF, o imposto do cheque? O PT queria que o imposto continuasse. A sociedade não deixou. A turma do Bolsonaro quer trazer de volta o imposto do cheque. Vai sobrar de novo pro bolso dos brasileiros. Seja com PT, seja com Bolsonaro. Sou oposição a ambos, porque sou a favor do Brasil. Eu não sei quando o racismo começou. Eu só sei que ele acaba quando começa o respeito. Eu respeito a cor da sua pele. Respeite a minha também. Tudo começa pelo respeito. Vem aí, Expo Cristã. O melhor da música gospel. Você viverá experiências imersivas com temas bíblicos. Traga toda a sua família. Acesse o site expocristã.com.br. Juntos por um propósito. O Hamilton vai mostrando que o talento do piloto ainda faz a diferença. A Ferrari errou de novo na estratégia. É o campeonato mundial que está em disputa. Parada é séria, né, meu amigo? Oferecimento Santander. Faça a reforma da sua previdência. Renault Captur. Design à primeira vista. TIM. Acompanhe seu plano no Meu TIM. Novo desodorante antimanchas Nivea Black and White, toque de seda. NET. Voe com ultra velocidade na sua casa. Em Itaipava, a cerveja 100% verão. Estamos de volta e antes de mostrar a próxima reportagem, quero só fazer uma correção. Agora há pouco, eu disse que 50 voos com destino a Buenos Aires foram cancelados aqui no Brasil por causa da greve geral que acontece no nosso país vizinho. Na verdade, são 50 voos que iriam para a Argentina ou que chegariam de lá hoje. 5 pacientes que não mexiam as pernas há anos conseguiram ficar em pé e andar, tudo isso com a ajuda de um implante que envia estímulos elétricos para a coluna vertebral. Os estudos estão sendo desenvolvidos na Universidade de Louisville e na Clínica Mayo, nos Estados Unidos.
Jeff Marques sofreu um acidente de bicicleta numa montanha 7 anos atrás e ficou paralisado do peito para baixo. Com um implante e depois de meses de intenso trabalho, Jeff já consegue andar por um espaço equivalente ao do comprimento de um campo de futebol. O implante não cura o problema existente, mas faz com que a ordem do cérebro se desvie deste problema, ao estimular nervos em pontos diferentes da coluna vertebral. A corrente elétrica introduzida, supostamente, é capaz de acordar circuitos nervosos que estavam parados, mas não mortos. Os cientistas dizem que ainda estão nos primeiros passos do entendimento da técnica, mas que ela sugere que a coluna vertebral possa reaprender como fazer coisas, mesmo que de forma diferente de antes. Jared Chinock, paciente da clínica Mayo, diz que a esperança é poder deixar a cadeira de rodas e ir, não muito longe, pelo menos até a geladeira e voltar. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde e até amanhã.